Queridos, esse é o texto que eu gostaria de andar com vocês nessa noite. Primeiro livro de Samuel 16, o verso 24 a 36, né? Esse é o texto que a gente vai caminhar juntos nessa noite, tá bom? Eu vou lendo aí na medida em que nós vamos avançando. É um texto bem desafiador para nós, e precisamos estar aí atentos àquilo que o autor sagrado quer nos revelar nessa oportunidade. Saul, ele foi o rei em Israel por 40 anos, e o seu reinado termina de uma forma trágica. Começa bem, mas termina de uma maneira muito trágica. E esse texto nos conta que o rei Saul, ele foi atormentado por uma enfermidade de origem espiritual. Essa enfermidade, ela só cedia, ele só melhorava quando Davi tangia a sua harpa, tocava a sua harpa na presença do rei. O coração de Saul está dominado por um ciúme, ele está tomado por um ciúme terrível, porque Samuel, orientado por Deus, já havia escolhido o seu sucessor, que era o próprio Davi. E essa situação toda foi criada porque Davi, ou Saul, ele se precipita em relação à orientação dada por Samuel, e ele desobedece a uma ordem dada, que foi muito clara, no sentido de que Saul aguardasse Samuel quanto à orientação de uma guerra contra os amalequitas. Mas Saul se precipita, como rei, ele se vê na condição de manter o seu exército unido, e ele entende que ele deveria de alguma maneira oferecer sacrifício e manter o seu exército próximo a ele, não confiando na orientação que o profeta Samuel havia dado. O texto que nos fala sobre isso é o capítulo 15 de 1 Samuel 22, 23. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Portanto, tu rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Irmãos, me parece que a palavra de Deus é muito clara, é muito objetiva, é cristalina aos nossos olhos. Mas existe um incorrigível comportamento do nosso coração de desobediência, de achar que essa palavra, ela talvez não se adeque, não esteja de acordo com esse momento, com a nossa circunstância, com aquilo que nós estamos vivendo, e nós vamos esticando a corda, né? E Saul aqui estica a corda, mas ele faz isso de uma maneira até religiosa, porque ele oferece sacrifícios a Deus. Ele de alguma maneira está dizendo para Deus que o culto que ele estava apresentando a Deus poderia de alguma maneira aliviar as suas atitudes de desobediência intencional àquilo que Deus havia determinado, não é? Saul, ele entendeu assim: se eu oferecer um culto a Deus, se eu frequentar a igreja, se eu cumprir com as minhas responsabilidades, Deus não se importa muito com a vida que eu estou levando. Mas eu frequento a igreja, eu venho à igreja, eu estou junto com o povo de Deus. A minha vida é meia torta, meia atrapalhada, mas eu acho que Deus se alegra com o meu culto, com a minha adoração, com o meu jeito de cultuar,
e ele está sendo repreendido pelo profeta, dizendo: será que o Senhor se agrada do nosso louvor, do nosso holocausto, dos nossos sacrifícios, sem que obedeçamos à vontade de Deus? Essa é a pergunta, não é? Eu fico pensando que talvez a gente, nesse contexto que nós vivemos, estejamos bem perto deste pecado de imaginar que o culto substitui a integridade, a coerência, o caráter daqueles que se apresentam diante de Deus. Não falta culto para Deus. Qualquer lugar que você passar por aí, tem uma igreja aberta, tem gente levantando a mão aos céus, tem gente fazendo isso, não falta movimento, não falta marcha para Cristo, não falta isso e não falta aquilo, não falta. Mas a pergunta é isso que Deus, é disso que Deus se agrada? Como se nós pudéssemos nos apresentar mecanicamente diante de Deus, entendendo que o grande carente nessa relação é Deus e não nós. Então a gente se alimenta de culto, a gente vive essa ideia de que o culto, estar aqui, cumprir as responsabilidades, é algo que substitui a nossa coerência em viver aquilo que nós sabemos. Esse texto aí, o verso 14 e 16 de 1 Samuel 16, se você está com a Bíblia aberta aí: e o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o atormentava um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora o espírito mau da parte de Deus te atormenta. Diga, pois, ao nosso Senhor, a seus servos que estão na tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito mau da parte de Deus vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem e trazei-me. Então respondeu um dos moços e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, e é valente e vigoroso, homem de guerra e prudente em palavras, e de gentil presença, o Senhor é com ele. E Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi teu filho, e que está com as ovelhas. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão e de um odre de vinho e um cabrito, e enviou-os a Saul pela mão de Davi, seu filho. Assim Davi veio a Saul e esteve perante ele, e o amou muito, e foi seu pajem de armas. Então Saul mandou dizer a Jessé: deixa estar a Davi perante mim, pois achou graça diante dos meus olhos. E Saul enviou mensageiros a Jessé, e sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. O que está acontecendo aqui, irmãos? Qual é a lição para mim e para você nesse contexto aqui, aparentemente bastante desafiador para a gente entender, não é? Mas o texto sagrado diz que depois da desobediência de Saul, o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o atormentava um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora o espírito mau da parte de Deus te atormenta. O Antigo Testamento, e no Antigo Testamento nós sabemos que o Espírito Santo, ele vinha sobre as pessoas não com o objetivo de salvá-las. O Espírito Santo era dado a pessoas em situações especiais de capacitação para uma tarefa específica.
Então nós vamos ver no Velho Testamento que o Espírito Santo de Deus era dado à liderança, a pessoas que ocupavam um papel na condução do povo, na direção do povo, e o Espírito Santo então era aquele que era usado para que essa missão fosse realizada, este projeto fosse cumprido. Por isso o texto sagrado diz que o Espírito do Senhor foi retirado de Davi, de Saul, porque houve uma desobediência. Os versos 13, capítulo 13 diz assim: você agiu como um tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor seu Deus lhe deu, e se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado em Israel. Novamente aquela consequência da desobediência de Saul, agora numa outra situação, numa outra batalha, mas sempre prevalecendo a desobediência, o não cumprimento da vontade de Deus, e isso custou a ele então, ele perder a unção de Deus, a presença do Espírito Santo de Deus na vida dele, confirmando-o como rei. No Novo Testamento, nós aprendemos que o Espírito Santo de Deus vem habitar em nosso coração. Ele habita em mim e habita em você, e habita naqueles que recebem a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. O Espírito Santo não mais é retirado de nenhum daqueles que um dia aceitaram a Cristo, que um dia confessaram a sua fé em Cristo Jesus. João 1,12 diz assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. O crente, ele é selado com o Espírito Santo para a vida eterna. Não é possível um crente em Cristo perder a sua salvação. Não é possível um crente em Cristo não ter mais a presença do Espírito Santo na sua vida. E o próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer: o selo do Espírito Santo é a garantia de que o crente é filho de Deus, que o filho é filho de Deus e tem salvação e está protegido por Deus. Efésios 1,13: tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo. Então, o Velho Testamento, o Espírito Santo era dado em ocasiões específicas, em tarefas específicas e em momentos específicos. Salmo 51, Davi vai orar depois da sua confissão pelo pecado cometido. Ele diz: não retires de mim o teu Espírito Santo. Me perdoa, não retires de mim o teu Espírito. O Novo Testamento, nós temos a certeza plena de que nós temos o Espírito Santo que habita em nós, que está em nós e que confirma a nossa salvação e a certeza da salvação. Agora, o texto sagrado diz que esse espírito mau era da parte de Deus, que atormentava Saul. A palavra hebraica usada aqui para o espírito mau também pode significar uma angústia, uma situação de perturbação. Então Saul passa a viver sem a presença do Espírito Santo, como um homem aflito, como um homem angustiado. Ele sabia que havia sido retirado dele o Espírito de Deus, e ele perdeu a autorização dele, como a autorização divina para governar o povo de Israel. Então Deus traz sobre Saul esta verdade, esta punição, e o texto diz que é um espírito maligno que vem da parte de Deus. E o que nós aprendemos disso, irmãos? Ao invés de nós ficarmos aterrorizados com esta verdade sobre a absoluta soberania de Deus sobre todas as coisas, inclusive sobre Satanás, e Satanás só age com a permissão de Deus, isso deve tranquilizar o nosso coração, porque
nós sabemos em quem nós cremos. Nós temos um Deus poderoso, soberano, que age sobre tudo e sobre todos. Então, ao invés de nos angustiarmos com esta palavra, é um espírito mau da parte do Senhor, nós devemos louvar e engrandecer o nome de Deus, porque Ele é soberano, Deus é sábio, e nós devemos descansar, adorar e louvar a Deus pela soberania dEle. Mas essa é a maneira de Deus agir. A Bíblia vai nos dizer que sim, em determinados momentos Deus vai permitir e vai conceder ao homem aquilo que o homem deseja no seu coração. Paulo vai falar sobre isso em Romanos, quando ele diz que a depravação do homem chega a um nível tal que Deus tira qualquer freio da sociedade, qualquer freio, e as pessoas vão fazer o que elas querem fazer e continuar fazendo aquilo que elas sempre desejaram fazer. E aí a gente entende que Deus está tratando com Saul naquilo que ele mesmo alimentava o seu coração, quando alimentava um ódio e uma revolta e uma ideia de vingança no seu coração, e ele fica sozinho nessa questão. Agora o verso 16 e 18 diz assim: diga pois, nosso Senhor, a seus servos que estão na tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito mau da parte de Deus vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor? Então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem, e trazei-me. Então respondeu um dos moços e disse: eis que tenho visto o filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, e é valente e vigoroso, e também de guerra, e prudente em palavras, e de gentil presença, e o Senhor é com ele. Davi foi ungido, havia sido ungido por Samuel como futuro rei de Israel. Saul tinha sido reprovado, e Deus estava tratando com Saul sobre a sua desobediência, o seu orgulho, a sua arrogância. Mas Davi não assumiu o trono imediatamente. Davi volta às suas atividades pastoris, ele cuidava de ovelhas. Deus, através de Samuel, unge Davi e diz que ele era o rei de Israel. Ele estava recebendo unção para isso. Mas isso não sobe na cabeça de Davi. Ele não se torna uma pessoa diferente. Ele continua o seu trabalho de ajudar no pastoreio das ovelhas, ajudar o seu pai. Mas agora ele é chamado ao palácio, o palácio que ele sabe que seria dele, o trono que ele sabe que seria dele. Essa era a promessa dada por Samuel a ele. Mas ele não vai como guerreiro, ele era um guerreiro. Ele não vai como rei, ele vai como músico. Ele chega no palácio como músico, ele é convidado como músico para estar no palácio. Isso, irmãos, é importante entender que Deus, Ele nos capacita diante das situações da vida, dos desafios da vida, mas Deus também trabalha para que a gente entenda e aprenda esse tempo de Deus, esse tempo de nos capacitar para as tarefas que estão surgindo e aquelas que virão depois de nós. Deus trabalha em mim, Deus trabalha em você, nos moldando até que estejamos prontos para cumprir os planos de Deus. E essa espera, esse tempo, é algo que nós precisamos aprender, porque nós somos precipitados. Se eu sou rei, eu vou partir para cima, eu vou tirar esse cara aqui no tapa. Esse é o meu lugar. Não foi isso que Deus disse, que eu seria o rei? Olha o que diz
o verso 13 e 14 do capítulo 16. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá, e o Espírito do Senhor se retirou de Saul, atormentando um espírito mau da parte do Senhor. O autor sagrado está falando de Davi e está falando de Saul, e está dizendo sobre dois homens que inicialmente são ungidos por Deus, são reconhecidos por Deus como rei, mas agora um está reprovado e o outro aprovado. A presença do Espírito Santo sobre Davi trouxe a capacitação e a direção para a missão. Não havia dúvida, Davi sabia que Deus o havia escolhido. Seus irmãos testemunharam isso, seu pai testemunhou isso, mas ele não se precipita. Ele vai ao palácio como músico. E olha o que diz o verso 19 e o verso 23. E Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: enviai-me Davi teu filho, o que está com as ovelhas. Davi continuava cuidando das ovelhas. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão e um odre de vinho, um cabrito, e enviou-os a Saul pela mão de Davi seu filho. Assim Davi veio a Saul e esteve perante ele, e o amou muito, e foi seu pajem de armas. Ele tomava conta das armas do palácio. Ele tinha condições de ter acelerado um pouco o processo. Então Saul mandou dizer a Jessé: deixe estar a Davi perante mim, pois achou graça em meus olhos. E sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tocava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Davi entra no palácio e é apresentado a um homem fragilizado. Davi entra no palácio e é colocado diante de uma pessoa triste, de uma pessoa numa condição totalmente deplorável. Davi conhece Saul na sua intimidade, e Saul é um homem totalmente revoltado, irado com Deus, com as pessoas, com todo mundo. E Davi está ali no palácio, convivendo com alguém que tinha e teve todas as possibilidades, mas as perdeu. Interessante o texto que diz que um dos servos do rei encaminhou Davi ao rei, descrevendo as qualidades de Davi. Prestou atenção nas qualidades desse jovem Davi? Ele era um grande tocador de harpa, um músico, um cantor. Mas ele era valente também. Ele era vigoroso, um homem de guerra, e prudente em palavras e gentil de presença. Prudente em palavras. O que significa isso? O que o autor sagrado quer nos dizer? Além de todas as qualidades apresentadas, que Davi era prudente em palavras. Deus está trabalhando no caráter de Davi para que ele não falasse além do que ele deveria falar, e para que ele não falasse das pessoas sem a necessidade ou sem a preocupação de ajudá-las. Às vezes a gente fala de pessoas nos aproveitando da fragilidade delas, da vulnerabilidade delas. Às vezes a gente faz alguns comentários de pessoas que naquele momento, naquela circunstância, elas estão totalmente vulneráveis.
Isso me chamou muita atenção, porque Davi vai para o palácio para estar com o rei, num momento em que eu e você e ninguém gostaríamos que as pessoas nos vissem. Mas Davi sabia guardar a língua, sabia ter o controle sobre o que falar. Eu fico muito preocupado às vezes quando algumas pessoas fragilizadas nos procuram para ser ajudadas e a gente diz assim: não te falei? Bem feito, você quebrou a cara, não foi? Mas eu te avisei. Já aconteceu isso com você, não? Seja seu filho, seja sua esposa, seja um amigo, seja alguém que vem buscar ajuda, mas aí a gente aproveita esse momento e dá uma tripudiada. Essa é a minha chance, eu vou esfregar na cara desse pessoal, porque eu sempre tentei ajudar eles. Prudente em palavras. Davi entrou no palácio, mesmo sabendo que era um rei ungido, mas ele entra para ajudar, ele entra para servir, mesmo tendo direito ao trono. Davi não demonstrou pressa, irmãos, porque entre a sua unção e ele se sentar no trono, se passaram 20 anos. É que a gente passa as páginas da Bíblia assim, parece que vai passando assim, né? Mas foram 20 anos. Desse capítulo 16 até o final do livro, se passar 20 anos. Então o que a gente aprende? Que Deus usa cada etapa da nossa vida, cada fase da nossa vida, mesmo aquelas fases mais difíceis, mais complicadas, para moldar o nosso caráter. Mesmo aquelas questões que a gente não consegue entender e até questionamos Deus sobre o que está acontecendo, por que está acontecendo, mas Deus está usando cada etapa da nossa vida para moldar o nosso caráter e nos preparar para o que está por vir. Nós estamos sendo preparados por Deus. Qualquer precipitação minha e sua, qualquer aceleração no processo, pode representar uma queima de uma etapa na nossa vida, que vai ser muito importante e que terá uma oportunidade, uma importância necessária. Às vezes eu e você somos precipitados, nós queremos, não é nosso, não é assim, por que eu tenho que esperar? Por que eu tenho que aguardar? Então não é fácil para mim e para você admitirmos a nossa imaturidade em certos momentos da nossa vida. Não é fácil. Às vezes agimos como crianças mimadas, agimos como crianças que estão no supermercado e o pai ou a mãe não quer comprar o pacote de bolacha, ela se pincha no chão, começa a gritar e balançar as perninhas assim, e a gente diz: eu quero. Então nós precisamos admitir que às vezes nossa imaturidade tem precipitado algumas coisas que nós deveríamos ser um pouco mais cautelosos. Precisamos admitir que às vezes falamos mais do que deveríamos. A gente precisa morder a língua de vez em quando. Isso acontece quando nós nos submetemos completamente ao Espírito de Cristo
E aí a carne, a nossa natureza egoísta, pecaminosa, afloram, se mostram. Irmãos, eu não sei você, mas eu tenho pedido a Deus sabedoria para vencer a imaturidade, muitas vezes, no nosso relacionamento conjugal. Falamos na hora errada, da maneira errada, às vezes uma maneira precipitada. Precisamos pedir a Deus sabedoria para isso. Falamos muitas vezes de uma maneira errada, precipitada, na nossa família, na igreja, no nosso trabalho. Falamos. E aí a gente precisa pedir a Deus que Ele nos dê paciência para esperar o tempo certo de Deus. Esperar o tempo certo de Deus. É isso que a gente aprende aqui no texto, irmãos. Davi, ele está matriculado nessa escola onde Deus está preparando ele para que ele possa ser o rei de Israel. E ele passa por essas fases. Não sei se você tem se angustiado com algumas respostas que parecem demoradas da parte de Deus. E às vezes a gente se precipita, a gente toma decisão. E as nossas decisões são sempre motivadas pelo nosso impulso, pela nossa ideia de que nós sabemos o que é melhor, do nosso jeito, da nossa maneira de ser. Pai querido, nós te agradecemos por essa noite, pelo privilégio de estarmos na tua presença. E, ó Deus, queremos confessar que em muitas situações temos nos precipitado. Às vezes falamos o que não devemos, agimos fora do momento certo, estamos sempre acelerados nas nossas decisões, imaginando que já era o tempo, ou já passou o tempo, mas o Senhor tem a sua maneira de agir no tempo do Senhor. Que possamos, ó Deus, à luz deste texto, cumprir cada etapa e fazê-lo de uma maneira bem feita, sem reclamar. Davi está no palácio tocando harpa, ele está ajudando naquele momento, mas a tua palavra diz que ele fez isso da melhor maneira possível e com toda o carinho e cuidado, para que este momento, o momento dele ali, pudesse se revestir de um momento muito especial, de bênção do Senhor na vida das pessoas que com ele conviviam. Que a gente não reclame do nosso trabalho, que a gente aprenda a agradecer ao Senhor por aquilo que o Senhor nos tem dado. Possamos aprender a ter sabedoria do Senhor para viver cada etapa da nossa vida e sermos o melhor e testemunharmos o nosso amor pelo Senhor em cada coisa que nós fizermos, sejam elas as mais simples, sejam elas as mais ordinárias da vida, possamos fazer de uma maneira tão preciosa que as pessoas se alegrem com o nosso testemunho. Ó Deus, nos abençoa, Pai. A gente aprende que esta escola, a escola do Senhor, tem o objetivo de nos preparar para algo maior, algo que o Senhor tem para nós, mas que tenhamos e sejamos alunos aplicados, obedientes e gratos ao Senhor, por saber que o Senhor tem esses propósitos em nossa vida. O Senhor nos salvou, o Senhor quer nos usar, o Senhor quer nos usar em cada momento, em cada etapa
nos preparando para aquilo que o Senhor tem para nós, maiores do que nós mesmos. Te agradeço por essa noite, por esse tempo, e peço a tua bênção também no retorno aos nossos lares. As pessoas que nos acompanham na internet sejam abençoadas pelo Senhor. Obrigado, Deus, pela alegria de saber que o Senhor ouve a nossa oração. Os nomes que aqui foram declinados, de pessoas que amamos, pessoas que conhecemos e algumas não conhecemos, mas o Senhor conhece, e que a tua bênção esteja sobre essas vidas. E obrigado por termos o Espírito Santo. Obrigado por sermos selados pelo Espírito Santo do Senhor. É a oração que fazemos e a fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.